de assunto, a gente vai botar até para uma política geral. Como é que você enxerga esse cenário, cara? A gente estava falando agora sobre isso, sobre a forma que vai ser votada. Essa eleição agora, a de 2018, foi atípica. E a gente vê dois lados, né? Uma polarização. Não sei se seu partido apoia alguém e tal, para a presidência que eu falo. Como é que você está vendo esse cenário, cara, de política de modo geral, assim? Olha, graças a Deus o meu partido vai lançar a senadora Simone Lançar? Tebet para presidente da República, para a gente fugir um pouco dessa pauta da polarização, porque a gente chegou num nível, né, de ataques e tudo que perde o sentido. Assim, essa polarização ela não é tão incomum, né? Ela sempre existiu, se você for falar para pensar assim, PSDB, PT. Só que o PSDB foi perdendo força no meio do caminho, veio essa ala da direita, né, capitaneada pelo Bolsonaro, e ocupou esse espaço, vamos dizer assim, com um discurso talvez um pouco mais duro, né, do que o PSDB, mas sempre existiu essa polarização. Né? Você vê em 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, e foi sempre PT contra PSDB. Né? Então, quando o pessoal fala, tá muito polarizado, mas sempre teve. Né? Só que agora tá mais. É porque agora a coisa tá mais raivosa, É. né? A coisa tá mais... Os ânimos à flor da Tá pele. mais os ânimos explícita, né? à Tá flor mais da explícito, pele, né? exatamente. Perdeu-se um pouco o respeito de ambos os lados, né? Perdeu-se completamente o respeito de ambos os lados. Então isso é ruim para a democracia, né? Porque as pessoas ficam olhando, parece um circo, né? Às vezes, confusão, mas o MDB está lançando a senadora Simone Tebet, que eu acredito que pode se viabilizar como terceira via, que pode, enfim, acalmar os ânimos nessas eleições. Eu acredito que tem uma boa parte do mercado, quando eu falo mercado, assim, da força produtiva do Brasil, que não quer nenhum nem outro, né? E tem muitos eleitores que vão com um porque não gostam do outro. Exato. O Rio Né? Bandu, Rio Tietê, um dos dois. Então eu acho que esses votos podem sim migrar para a senadora Simone Tebet. Você acha que Então ela pode vir mesmo com uma terceira via? eu acho que ela pode vir Ela como tem uma campo pra terceira isso. via. Tem campo para isso. Agora, claro, o tempo é curto, né? Sim. Esse é o problema. O MDB ele Demorou, realmente sabe? assume uma política de meio mesmo? É o famoso. Quando fala centrão, é o MDB ou não? Cara, o MDB, ele sempre foi um fiel da balança, né? Ele sempre deu governabilidade. É um partido que muito difícil ser um partido de oposição. Atualmente, ele é quase um partido de oposição, né? Mas ele vota algumas coisas com o governo. Então sempre foi um partido fiel da balança, vamos dizer assim. E como o partido sempre teve muitos líderes fortes em cada região, né, nunca conseguiu ter um nome para disputar uma eleição. Né? O MDB chegou no poder com Michel Temer, que teve toda aquela polêmica, né, do impeachment, que fez um excelente governo, na minha opinião. Mas aí teve aquela questão da JBS, né, aquela covardia feita ali de gravação, de tudo, aquela pancadaria, e acabou que isso não só impossibilitou o Temer de ser reeleito, como também atrasou muito várias coisas que poderiam ter sido feitas, como a reforma da Previdência, entre outras reformas que estavam engatilhadas para serem votadas, e naquele momento aí surgiu aquela coisa do impeachment do Temer, aquela coisa Sim. toda, e enfim. Mas assim, o MDB, apesar de não ter essa questão do representante no executivo, vocês possuem muita força no legislativo, né, cara? Curioso isso, porque, por exemplo, o Temer ele entra, ele consegue fazer a reforma da trabalhista, que é uma reforma difícil de se fazer. O Em um ano de Temer- governo ele consegue O Temer aprovar. foi 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados antes de ser presidente da República. É um cara que realmente tem uma experiência ali dentro da Câmara, do Congresso em si, muito forte. E é o que você falou. Né? Muitas pessoas vieram para mim esse ano e falaram assim, Marco, sai do MDB, vem para o partido pequeno aqui que você consegue com menos votos, ou então vem para um partido aqui que tem fundo partidário. Só que eu brinco o seguinte, rapaz, o MDB, ele não é só um partido, o MDB é uma instituição. O MDB, ele existe desde a década de 70, quando só tinham 2 partidos na ditadura militar. O Arena, que era o partido da ditadura militar, e o MDB. Todos os partidos vieram do MDB. Né? O PSDB veio do MDB, o PP veio do MDB,
Todos os partidos vieram do MDB. Então o MDB é um partido de muita força, de muita capilaridade. Ulisses Guimarães brincava, no final da década de 80, que na cidade pode não ter nem o Correio nem a Caixa Econômica, mas tinha um diretório do MDB. Então, assim, é um partido de muita tradição, de muita força, né? E por isso que eu pensando, né, analisando bem, né, falei, não, vou ficar no MDB. Porque aquilo, você vai para um partido pequeno, você pode até se eleger. Você chega no Congresso, quem é você no Congresso? Aí você vai estar no MDB, você está com uma bancada de 40 deputados, você está com uma bancada de 15 senadores, né? Então é outra força, é outro tamanho. E o MDB, apesar de estar naquela época que teve impeachment, toda aquela questão, né, da Lava Jato e tal, não ficou com aquele mesmo sentimento igual o PT, né? Do antipetismo, que o antipetismo ele é claro, todo mundo sabe que existe. No MDB não existe isso, o anti-MDB Não existe assim, porque também o PT, ele governou o Brasil muito tempo, né? Ele foi situação, ele foi governo muito tempo. E aí não tem jeito, você gera mesmo desgaste. Agora, infelizmente, o que ocorreu com o presidente Lula, que foi também um pouco do que ocorreu com o meu pai, é a questão da sucessão, né? O sucessor, não houve mais o antecessor e acaba tomando atitudes que a gente vê depois hoje olhando para trás, né, que não foram acertadas. A Dilma mesmo, isso já foi falado aí diversas vezes, chegou um momento que não ouvia mais o Lula, né? A opinião do Lula não contava para nada, da mesma forma que a opinião do meu pai, certa hora, também não contava mais para nada. E aí, algumas decisões foram mal tomadas ou algumas decisões não foram tomadas e deveriam ter sido tomadas, né? E aí acaba que cai tudo na conta de quem? Do polo mais forte, né? Que no caso, no estado do Rio era o meu pai, a nível nacional era o Lula. As pessoas não culpam. Você não vê a pessoa culpando a Dilma por alguma coisa. A pessoa fala do Lula. Sim, né? Tudo cai na conta dele. Então, assim, no governo do Lula, o governo do Lula acabou em 2010. Né? Se eu vou pegar os números do Brasil em 2010, os números são fantásticos. Aí ele bota a Dilma. Aí a Dilma sai fazendo diversas escolhas, na minha opinião, equivocadas, a começar pela própria equipe ministerial dela. Né? Chega já esgarçada na eleição de 2014, tanto que ela quase perde a eleição. Vaiada, né, na Copa. E aí, 2015 já entra com decisões e atitudes mais erradas ainda. E aí, deu no que deu, né? Só que assim, muito dessa crise, né, do governo Dilma e tal, no imaginário fica a figura do Lula, né? Porque a figura do Lula é muito mais forte do que a figura da Dilma. Da mesma forma que no Rio. Não tô querendo aqui falar mal de ninguém, até porque vai ser convidado por vocês aqui, eu tenho respeito, eu fui secretário dele, mas da mesma forma aqui, ninguém fala o pezão isso ou o pezão aquilo, é tudo na conta do Cabral. É verdade. Entendeu? Então, é isso, né, que aconteceu, na minha opinião, para você ter essa coisa do antipetismo.